Olá, pessoal. Meu nome é André Brandão. Estou aqui mais uma vez com um bate-papo literário para trazer para vocês, os escritores nacionais. O objetivo do nosso quadro é divulgar o trabalho dos escritores. E hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui a escritora Natália Batista. Ela vai nos contar um pouco da trajetória. Nossa temática de hoje vai envolver a literatura infantil, especificamente. Então, eu também já tenho aí algumas experiências com livro infantil. Na verdade, eu publiquei só um infantil, mas já caminhando para o segundo, se Deus quiser, esse ano, a gente tem mais um livrinho aí. E com muito carinho recebo a Natália aqui, uma amiga que a gente encontrou, eu já vou passar a voz para ela, para que ela nos conte e a gente troque bastante experiência sobre a nossa trajetória de literatura. Bem-vinda, Natália. Com muito carinho te recebo. Fico muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite para falar do que a gente ama, para compartilhar aí as experiências, falar do processo criativo. Então, agora eu te passo para você se apresentar e a gente já dá início à nossa live. Bem-vinda. Obrigada, Andréia. Bem, pessoal, eu sou a Natália Justino Batista, sou natural de Araxá. Eu escrevo, gosto muito de escrever desde criança, sempre tive um caderninho com alguns escritos, principalmente a partir ali da adolescência. Eu sou professora de educação física, graduada na Universidade Federal de Berlândia, mestra em educação, e eu atuo no ensino fundamental e na educação infantil, aqui na Prefeitura Municipal de Uberlândia, desde 2010. Gosto muito do que eu faço, produzo também materiais juntamente com duas outras amigas e colegas de trabalho para professores de educação física também. E atualmente fiz, inclusive, uma mudança de rotina, uma mudança importante da minha rotina para me dedicar mais ao trabalho como escritora. E eu escrevi e lancei em 2024 o livro A Aranha Poliana. Muito bem, Natália. E assim, vamos já começar a falar sobre o livro. E se você quiser contar também se a sua infância teve alguma influência na criação, como que começou? Como foi o despertar da Natália na literatura? Conta para nós aí, Natália. Olha, eu sempre li. Eu sou filha de professora. O meu irmão mais novo, Felipe, ele começou a ler muito cedo também. Então, a gente sempre teve esse incentivo em casa, na família. O momento de estudar na minha família, ainda que eu não estivesse na minha casa, porque eu e meus primos frequentamos muito a casa da minha avó, que também era a casa das minhas tia-avós, e o momento de estudo ali era sempre cercado de muito cuidado. Eu lembro, assim, com muito carinho do limpar a mesa, do preparar o material. A minha avó era costureira, então ela sempre prezava muito. Quando a gente ia usar régua ou esquadro, ela tomava muito cuidado, ela chamava a nossa atenção, ensinava de novo. Uma tia-avó minha, que era muito boa em matemática, ensinava a gente também as tarefas. E, junto com isso, vinha a questão da leitura, da minha mãe ler para mim, de despertar em mim essa vontade de ler, dos livros na biblioteca da escola, porque eu sempre fui doida com biblioteca, com livraria, com papelaria, ainda sou até hoje. Eu acho que na minha trajetória, assim, principalmente na infância, eu acho que tudo isso colaborou muito para eu gostar de ler e de escrever. Que bacana, Natália. Então, assim, começa na família, né? Você também acredita que a gente tem essa base que dá esse início. E você comentou muito bem esses incentivos que vêm da própria família, né? E dessa base que a gente acaba construindo. Minha mãe foi uma das influenciadoras também, principalmente a questão de leitura. Mas aí a gente, qual o momento que passou da leitora à escritora? Como que a Natália fez essa transição ou ainda, na verdade, anda junto, né? A gente continua lendo e escrevendo, mas qual foi o momento que falar assim, eu quero escrever? O que foi esse acender de luzes aí para começar?
Esse escrever meu, ele começou no ambiente acadêmico, durante a graduação, né? Porque eu comecei a integrar grupos de estudo, grupos de pesquisa, aprendi a escrever de forma científica e filosófica, e a questão da literatura infantil indo para a fantasia foi mais no momento em que eu comecei a trabalhar com crianças na escola. Foi, assim, um divisor de águas, mas não foi logo no início da minha carreira como professora, não. Foi com o tempo, porque no início da minha carreira eu estava muito voltada para as questões acadêmicas, de publicar artigos em revistas, eu queria melhorar meu currículo, continuar melhorando, fazer mestrado, e aí depois que eu fiz mestrado, eu sinto que eu dei um respiro e consegui mudar o foco um pouco para literatura, comecei a conseguir ler mais outras coisas e mudar um pouquinho aí o foco da escrita também. Perfeito. Agora, então, vamos para o livro A Aranha Poliana. Começando aí, você conta para a gente um pouco que foi a contextualização do início do livro, e assim, o que te inspirou a escrever o nome da aranha, o personagem, conta aí a experiência de construção para nós, o processo criativo, como que ele aconteceu. Conto sim, é uma coisa que eu adoro contar. Eu vou mostrar aqui a capa do livro. A capa do livro tem o meu nome aqui em cima, Natália Batista, e aqui embaixo tem o nome da Vânia Rosa, que é a ilustradora, minha amiga, ex-colega de trabalho, que agora ela já aposentou. Ela fez as ilustrações todas do Aranha Poliana com recortes, que ela adora trabalhar com tesoura. Então, ela ilustrou todas as páginas e a gente publicou com a editora Subsolo depois de escanear aqui as imagens. Tá, Joy? Então, olha só. Quando eu fui escrever a Aranha Poliana, aconteceu por acaso. Foi a partir de um pedido de um aluno meu, o Heitor, que foi meu aluno anos atrás. Ele foi meu aluno nessa ocasião. Eu dava aula para ele na turma do terceiro ano. Inclusive, quero deixar um beijo para o Heitor, um beijo para a irmã dele, Helena, que é minha aluna ainda até hoje. Então, naquele ano, acho que foi 2022, eu era professora do Heitor no terceiro ano, e ele sempre foi um menino que conversou muito comigo. E um menino muito engraçadinho, legal, tanto diante da turma quanto comigo também. E aí, um dia eu cheguei na sala dele e uma outra professora tinha acabado de sair, tinha contado uma história de uma aranha. E uns dias atrás, eu tinha começado a ler uma história que eu nem dei prosseguimento na turma dele, nem continuei escrevendo depois. Mas era uma história que falava de circo e tal. E aí eu entrei na sala e ele falou assim para mim: Tia, por que você não escreve para nós uma história de aranha também? A gente ouviu uma história que tinha uma aranha muito legal, não sei o quê. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Ah, tia, você escreveu a história do circo, você consegue escrever a história da aranha e tal. E aí ele falava que queria uma aranha popô. Gente, de onde que eu vou tirar uma história de uma aranha popô para poder eu poder escrever? Já veio com todo esse pré-requisito, aranha e popô. Aí eu até botei o apelido nele de popô. Eu passava por ele no corredor, chamava de popô. Aí o Heitor, no ano seguinte, ele não foi mais meu aluno, mas ele passava por mim na escola e ele cobrava pela historinha da aranha popô. Um dia, não sei, um ano, quase dois depois, eu resolvi sentar para escrever a história da aranha poliana. E, para minha surpresa, fluiu. Eu parti daí, peguei umas referências de, assim, tem uma personagem no livro, a Abigail, que ela é uma menina negrinha, e eu peguei como inspiração eu mesma, assim, então a história começa um pouco com o jeito que eu lido com umas coisas aqui em casa. E aí eu escrevi a história, fiquei muito feliz assim com o resultado. Claro que ela mudou um pouquinho, algumas coisas foram alteradas depois para a publicação do livro, mas tudo passou
pelo, vamos dizer assim, pelo aval do Heitor. Ele foi o primeiro a ler Historinha Pronta. Ele não era da minha, eu não era professora dele mais, mas ele era da turma de uma colega, e eu pedi para ela chamá-lo, para ele descer lá na sala dos professores no dia para poder, para ele poder ler história e me falar que se gostou. E ele leu e encheu o olhinho de água, me abraçou, porque eu já tinha colocado lá no início da história a dedicatória para ele. Então, o nome dele também está na dedicatória aqui do livro. Então, a história da Aranha Poliana vem daí, dessa minha relação com esse aluno muito querido. Que bacana, muito legal. E assim, essas inspirações, é igual você falou. Eu imagino que quando a coisa tem que acontecer, tudo conspira a favor. Deus abençoa, no tempo certo as coisas acabam fluindo. É interessante você contar essa experiência, porque o meu livro também infantil acabou surgindo de uma demanda. Eu havia lançado os livros infanto-juvenil, que é As Aventuras de Flavilu, e teve uma atração muito grande pelas crianças menores. E ele é um livro para acima de 12 anos, então é um livro mais robusto. E aí eu tinha uma vizinha que a menininha falava para a mãe que era para ler, e leu para ela a historinha, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, veio me contar e tal. Eu falei, bom, eu já tenho as ilustrações, então o que eu vou fazer? Vou usar as ilustrações e tentar adaptar para um livro infantil, para alcançar esse público que querem ver, né? Conhecer a Flavilu, essa personagem. Então, assim, acabou que foi meio por acidente também, mas, assim, tudo entendendo que faz parte, que a gente está aqui para isso, para servir como instrumento. Eu me denomino mais como mensageira do que escritora. Eu, assim, já tenho várias obras publicadas, vários gêneros, mas eu entendo que quando a mensagem precisa chegar, eu sou usada para isso, entendeu? E eu sinto muito feliz e grata por fazer isso. E quando a criança vem, igual você falou, o Heitor ouviu a história, gostou, se emocionou, a gente entende a conexão. Tem coisa que a gente não consegue explicar, só o escritor sabe, mas assim, não tem preço, tem valor muito forte. Então, falando um pouco aí da Aranha Poliana também, dando andamento, né? Que você já contou para a gente como que começou. E como, vamos pegar aí um pedaço para você contar para a gente, né? Depois eu vou ler um trechinho meu aqui também do meu livrinho, para a gente poder compartilhar, para depois também as pessoas que tiveram interesse vir atrás para conhecer a história. Tá certo, vamos lá. Eu escolhi um trecho, que é o início, que é um trecho que eu gosto muito, e eu leio até uma parte que deixa as pessoas assim com curiosidade. Bacana. É preciso exterminar as aranhas, disseram na TV. Mas naquela casa não se mata as pequenas aranhas. Você já vai saber o porquê. Aranhas comem moscas. A Abigail não curte moscas. Aranhas comem pernilongos. A Abigail não curte pernilongos, nem mesmo os pernicurtos e pernimédios. Aranhas comem formigas. Elas e Abigail nunca foram melhores amigas. Mudou-se hoje mesmo para as vigas de madeira da varanda uma aranha solitária um tanto, vinda sabe-se lá de que canto. Da cerâmica geladinha onde estava deitada, Abigail viu lá no alto a sua chegada, mas com certeza não sabia o que se passava. Observaram os moradores de Aranholândia. A aranha nova na vizinhança só trouxe consigo uma mala. Não é muito pouco para uma mudança? Só havia um jeito de saber, e ficar imaginando não havia de ser. Que bacana, que lindo, viu, Natália? Eu tive a oportunidade no Elisser também de conhecer o livro. Realmente, assim, a gente precisa desse tipo de literatura que, vamos falar, motiva, né? Atrai as crianças para conhecer, para ler, então isso é muito bacana, é muito legal. Então, quem quiser estar conhecendo a história da Aranha Poliana, mais para frente a gente vai colocar onde adquirir o livro da Natália, Aranha Poliana, e agora também eu vou compartilhar com vocês esse livrinho aqui, que é Flavilu e Aventura Acorda Mundo. Ela é uma criança especial,
que ela ficou órfã de mãe. Na verdade, eu fiz o inverso da minha história, que eu perdi minha filha né, e fiquei. No caso aqui da historinha é o contrário. A filha fica e a mãe vai. Mas, enfim, a gente busca rebuscar valores. E eu faço também usei aqui uma parte mais poética para poder atiçar, né, a curiosidade das crianças. Então, nessa ilustração que tem aqui, eu deixo o trechinho. Aprendeu que o amor vai além da aparência. Tudo passa tão depressa, vamos aproveitar a convivência. A verdadeira beleza só se enxerga com calma, pois, de fato, só é vista pelos olhos da alma. Uma gentileza, um carinho, um beijo, um eu te amo, tudo que temos quando criança, um dia será lembrança. Costuma falar eu te amo? Eu sempre falo. E você? Então, eu deixo a cada folha, eu deixo uma perguntinha para as crianças depois estar conversando e entendendo aí a mensagem. Então, assim, é com muito carinho aí que a gente escreve, deixando aí essas indagações e tentando, de alguma forma, compartilhar e trazer para as crianças um ambiente saudável, valoroso, gostoso de se viver, né? Então, aí essas metáforas que você fez aí com os bichinhos, realmente é algo muito interessante, que acaba fazendo uma conexão com a vida real. Então, isso é muito interessante, dar essa visão imaginativa para a criança, mas, ao mesmo tempo, trazendo também para as realidades, né? Uhum. Então, vamos seguir esse desafio de escrever para criança hoje. O que você acha, Natália? Como que você vê isso num mundo tão digital, que é cada dia mais atrativo, mais distrações? Como é que você enxerga esse desafio? Olha, André, eu acho que a era digital ela veio como uma novidade muito forte, né? Principalmente nessa geração que já nasce nessa era. Né? Eu sou de uma geração, você é de uma geração que não existe internet. Né? Eu lembro lá na minha casa, internet de escada, ali nos anos 90, 2000, só no fim de semana, pouquinho tempo, para poder utilizar. Eu acho que a literatura, por um tempo, ganhou muito com a era digital. Mas eu penso que agora a gente precisa dar uns passinhos atrás. Não abandonar os livros digitais, mas também voltar a apreciar os livros físicos. Os livros digitais tornam os livros muito mais acessíveis, já que hoje assim, a maioria das pessoas, né, tem um computador, tem um celular, tem um tablet em casa. Mas eu acho que a experiência com o livro físico, pelo menos para mim, é muito boa, é muito melhor. A gente tem uma experiência tátil junto, né, com a leitura. E o desafio é escrever de forma que as crianças se identifiquem e queiram te ler. Eu acho que o meu desafio sempre vai ser esse, que a gente não pode nem subestimar as crianças. A gente tem que caminhar, eu acho, de uma forma que a gente sempre coloque algo novo e que instigue a curiosidade, a imaginação, a cognição da criança no livro. Eu acho que se a gente sempre tratar a criança como alguém ingênuo, que ela não é, a gente vai acabar ficando desinteressante. Né? Eu vejo isso cada vez mais na minha prática como professora. E como que eu consegui ver isso? Eu era uma professora de educação física muito rígida, no sentido de dar aula e pronto. Sempre usei cadernos de educação física, apreciei os registros dos meus alunos, além das atividades que a gente faz fora de sala de aula, mas eu ia dar aula e ia embora.
desde que eu consegui colocar na minha rotina de aulas um tempo para os meus alunos brincarem livres, pelo menos 10 minutos por semana, eu consegui descobrir coisas sobre eles que me ajudaram a pensar muito sobre as histórias que eu fico escrevendo, sobre as histórias que eu leio. Então, eu falo que esses minutos finais da aula para brincar, muitas vezes eles não querem nem brincar, eles querem sentar do meu lado para contar coisas da vida, para contar coisas que eles gostam, para pedir para eu cantar com eles, para pedir para eu ler alguma coisa para eles. E aí, nesse papo nosso aí no dia a dia, acabou que eu fui me alimentando do que as crianças de hoje em dia pensam. E muitas vezes eu percebo que alguns livros subestimam as crianças, sim, mas que elas também têm ali, a gente tem que encontrar o equilíbrio, porque eu acho que elas também têm ali o desejo pelo livro físico, pelas fábulas, talvez por aspectos da nossa infância que não tem mais hoje em dia. Então, assim, eu estou sempre buscando esse equilíbrio e é um desafio mesmo. Muitas das temáticas que aparecem aqui no livro veio da minha convivência com as crianças na escola. Um spoiler, a Popô é gaga, né? E eu tive alunos gagos, alunos que ficaram muito felizes quando viram que a Popô é gaga, que se sentiram representados, alunas negras que se sentiram representadas pela Abigail, aluno que gosta de sapatinho de meia colorida, que se sentiu representado porque as aranhas têm os sapatos coloridos, outro porque a aranha gosta de cantar. Então, assim, eu acho que o desafio, além desse equilíbrio, é trazer a identificação da criança com a história. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu nunca vou superar, porque as crianças elas vão sempre mudando. Ao mesmo tempo que tem algumas coisas que ficam, elas vão mudando com o tempo, com o contexto em que vivem, de acordo com as coisas que elas fazem. Então, eu acho que escrever para criança ou para adulto sempre vai ser um desafio. Com certeza, Natália. E essas vivências realmente inspirações para o dia a dia nosso. A gente vai fazendo leitura do cenário, das pessoas, e realmente vendo essas mudanças. O seu livro foi feito para que faixa etária? Assim, ele foi avaliado para que. Qual que é o público-alvo do seu livro, Natália? O público-alvo, vamos dizer assim, é para crianças até 9 anos. Mas eu falo que ele atinge de 0 a 100 e poucos anos. Porque eu tenho adultos que gostam muito do livrinho, professoras que adoram, que estão construindo sequências didáticas para trabalhar o livro com os alunos. Mas o meu foco seria ali até os 9 anos, por conta da natureza da narrativa. Eu acho que é a faixa etária que o livro chama mais atenção, sabe? Sim, isso é muito importante, é que você falou, para alcançar esse público mesmo. E a nossa live já está indo quase para o final já, e a gente quer conhecer um pouco mais, Natália, dos novos projetos. O que a Natália já está preparando? Porque, assim, eu comento muito isso com os outros escritores. Nós somos inquietos. A hora que você termina um projeto, você já está pensando em outro. Pelo menos eu tenho me identificado, eu confesso, e as pessoas também, né, que é desse meio, falam isso. Realmente a gente tem, como uma busca inconstante, né, de movimento. Então, o que a Natália vai trazer para nós de novidade? Ela já vai trazer para nós aqui algumas coisas. Então, já conta para nós aí, Natália, o que tem pela frente. Andréia,
A Natália é uma pessoa que pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem um monte de cadernos onde ela anota essas coisas, e a dificuldade aqui está sendo organizar todos esses pensamentos, essas ideias e esses projetos. Mas para esse momento, eu estou trabalhando na reativação do meu perfil no Instagram, que é o @etudohistorinha, sem acento. O É Tudo Historinha nasceu um tempo atrás. Eu dei uma parada com o É Tudo Historinha por conta de demandas do trabalho como professora. E aí, nessa mudança de rotina que eu fiz, eu abri um espaço para a Natália, a escritora, trabalhar mais. Então, a ideia é trabalhar mais nesse perfil. Eu até havia feito um canal no YouTube com o mesmo nome, mas não vou reativá-lo agora porque vou trabalhar mais no Instagram e em um livro novo, um livro que deve sair em aproximadamente um mês e meio. Foi uma historinha que eu escrevi a partir de uma fotografia, na verdade, uma fotografia não, uma ilustração que eu vi no Pinterest, porque eu gosto muito do Pinterest, salvo muitas referências de imagens lá. E aí me veio na cabeça a ideia, eu escrevi despretensiosamente, até porque eu não tinha nem vislumbrado a oportunidade de lançar outro livro tão cedo, porque a gente sabe que lançar livro é caro, né? Produzir um livro é caro, né? Pelo menos para a minha renda é caro, né? Não é um processo que é fácil e nem barato. Então, assim, a Aranha Poliana saiu pela editora Subsolo com incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, de Uberlândia, da Secretaria de Cultura. Eu submeti o projeto do livro a um edital, foi aprovado e eu consegui o incentivo financeiro para poder desenvolver. Já esse outro livro que vem aí, já vou dar o spoiler do nome, o nome do livro é Adelaide. Adelaide é uma vaquinha. E eu escrevi a história da Adelaide sem pretensões de lançar tão cedo, mas pelo Instagram eu conheci uma editora que recebe originais ao longo do ano todo e os avalia. Então, eu enviei para essa editora, nem esperava receber uma resposta rápida, inclusive eu estava no Fliarachá, ano passado, quando recebi o e-mail dessa editora, fiquei muito feliz, eu fui lançar o livro Aranha Poliana lá no Fliarachá também, lá na minha terrinha, um evento que eu frequentei em anos anteriores, foi um prazer levar o meu livro no ano passado. Eu recebi o e-mail dessa editora pedindo para eu entrar em contato novamente, porque eles tinham gostado da história. Então, a Adelaide vai sair em breve pela editora Azinha. Eu estou muito feliz. E aí o foco, a princípio, vai ser o Instagram, para divulgar a Adelaide, e provavelmente algum festival literário no decorrer do ano. Vou tentar me organizar para ir para o Fliarachá ou para algum outro festival, ou então ir para outro festival, outra feira, né, como o Elicer, onde nós nos conhecemos no ano passado. Então, a princípio, é isso. Estou sem grandes pretensões, estou assim, caminhando devagar, mas agora com mais tempo para olhar para a literatura. Perfeito, Natália. Então, assim, a gente vai colocar depois, né, terminar que o vídeo for ao ar, ainda não temos a data de estreia, mas a gente vai combinar isso. E a gente vai também, já deixa aqui, hora que qual a Adelaide? Como é que é? Adelaide. Adelaide. Quando a Adelaide já estiver pronta, a gente marca uma live para a gente falar só do livro Adelaide. E que é muito bacana, e realmente essa questão, né, como esse trabalho nosso é de divulgação, o vídeo, quem for assistir depois, deixar as referências, tanto para compra, para contato. Parece que a Natália também faz contação de histórias, ou não? Faço contação. Por enquanto, só fiz de Aranha Poliana, mas foram experiências muito boas, tanto no lançamento quanto nas escolas que eu fui
depois. Eu gostei muito de fazer, por enquanto tem um tempinho já que eu estou parada. Já fiz eventos também na praça, Semana da Criança no ano passado, fiquei muito feliz, mas pretendo retomar, principalmente quando a Adelaide sair aí para o mundo. Perfeito, Nathalie. Isso também é importante, porque a gente precisa mostrar. Nós temos uma gama de escritores muito bons, nacionais, e que a gente tem esse papel de uns pelos outros, né? De divulgar o trabalho, de mostrar, de estar juntos. É igual você falou também da participação em festivais, eventos. Também estou tentando ver se eu vou no Fliaraxá. Gostaria muito de ir na Bienal, também ainda não sei se eu vou conseguir, mas, assim, realmente é um ambiente onde estão os nossos leitores, onde estão as pessoas interessadas. Então, independente de quando eles forem assistir o nosso vídeo, assim, eu quero agradecer imensamente você por ter disponibilizado esse tempinho para a gente vir conversar, para você contar um pouco, né, da sua experiência, do livro em si, realmente é algo muito bacana, traz aí uma temática necessária de vários temas, né, chaves que você comentou, que traz a conexão com as crianças, não se sentir excluído, tem essa parte de diversidade, muito bacana, temas muito oportunos, e essa curiosidade também, despertar curiosidade para novas literaturas, novos livros, né? Então, assim, eu quero já agradecer a todos que vieram assistir o nosso vídeo, que a Natália também, tanto quanto ela quanto eu, nós estaremos, né, ativos nas redes, então o meu é André Brandão Escritora. Tenho também o canal do YouTube que fica aqui, nosso vídeo gravado, depois a gente compartilha o link. E assim, estou muito feliz por fazer esse trabalho. É gratificante a gente encontrar pessoas que compartilham o mesmo propósito, que é de trazer a mensagem de forma difícil, porque a gente sabe que publicar livro não é fácil. Infantil com ilustração, então, né, Natália? Sim. Ainda para o Brasil é muito caro, como você falou. Esperamos encontrar patrocinadores para entrar com a gente nessa causa, né? Para a gente poder levar a mensagem mais, um alcance maior possível. Tá bom? E foi, assim, uma alegria muito grande receber você. Realmente o nosso tempo acaba ficando curto para tanta coisa boa que a gente fala, mas eu fico muito feliz e grata por ter essas oportunidades com os escritores, para a gente trocar e falar realmente essas dificuldades que a gente tem, e ao mesmo tempo mostrar o trabalho que a gente tem aí e que vai para o mundo, né? Agora, assim como a Aranha Poliana, brevemente nós temos uma outra linda obra. E se você quiser agora deixar a mensagem para quem ouvir depois, e deixar também, seu Instagram você já deixou, a gente anota lá depois. O que você quiser deixar de mensagem aí, fique à vontade. Eu quero começar a encerrar agradecendo você pelo convite. Eu fico muito honrada, fico muito feliz da gente poder se juntar para divulgar autores nacionais, para divulgar colegas, para divulgar amigos e divulgar a literatura, que é assim uma arte, uma manifestação tão importante para a humanidade. Então, quero, além do @tudohistorinha no Instagram, dizer para vocês que o meu canal aqui no YouTube ainda está ativo, apesar de ter poucos vídeos. Quem quiser conhecer a contação de história Aranha Poliana, tem a gravação do lançamento do livro, é só digitar a Aranha Poliana no YouTube, Aranha Poliana, contação de história, lá na busca do YouTube, você vai achar o vídeo. Deixa um comentário aqui se você vir. Deixa um comentário lá também, que eu vou gostar muito de ver. E a Aranha Poliana, além de estar disponível comigo, as pessoas podem me chamar lá no @tudohistorinha por mensagem. Está disponível também na loja Bianessa, aqui no bairro São Jorge, na loja Flor de Lótus, no Jardim Brasília, na Livraria Plural, que fica lá no fundinho, e pelo site da editora Subsolo também. Muito bacana, Natália. Então, nós vamos encerrar, eu agradeço. Um beijo a todos e até a próxima. Um beijo. Deus. Até. Tchau, tchau.
Pronto. Que Ô, André, gostoso, não é? bom, muito bom. Só me perdi